abençoar a você que está nos vendo nesse momento. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus para vocês que porventura passarem por aí, estiverem nos assistindo, porque nosso intuito é falar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. E nós vimos hoje num programa de televisão certo indivíduo dizendo que é mensageiro da palavra de Deus, falando a respeito da existência da uma tal de maldição hereditária. Então, convidando as pessoas para irem na sua instituição religiosa e ali fazerem um trabalho para a quebra dessa tal de maldição hereditária. Inclusive ele explicou um pouco o que seria essa maldição hereditária, ou seja, maldição que vem de herança de pai para filho. Mas como o nosso intuito aqui é falar sobre a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ensinamento, nós vamos na fonte de água pura, a fonte de água cristalina, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então nós estamos aqui com a Bíblia aberta e vamos ver se na Bíblia fala alguma coisa de maldição hereditária. Nós não achamos nada a respeito de maldição hereditária. Sim, achamos o contrário. Então quero te convidar a você abrir conosco o livro de Ezequiel, ali o profeta dos profetas maiores. Nós vamos ler a Bíblia conforme a palavra de Deus, conforme ela é pura e genuína, que está depois de nós vamos encontrar o livro do profeta Ezequiel. Vamos lá no capítulo 18 do profeta Ezequiel. Se você depois quiser acompanhar ou agora, nós vamos estar lendo aqui a mensagem do profeta Ezequiel. A nossa Bíblia aqui, na tradução João Ferreira de Almeida, diz o seguinte, já no título diz, a responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais dizeis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. As atrair a alma que pecar, essa morrerá. Então o Senhor Deus está dizendo que todas as almas são dele. A alma do Pai, a alma do Filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade é do indivíduo, é individual. Não existe esse negócio de maldição hereditária, porque eu não vou responder pelos pecados de meu pai, e nem meu pai vai responder pelos meus e vice-versa. Você não vai responder pelos pecados de seu pai, e seus filhos também não vão responder pelos seus pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Se eu pecar, eu vou morrer, não meus filhos. Se meus filhos pecarem, eles vão morrer, não os filhos deles e nem eu. Cada um tem a sua responsabilidade perante Deus. O capítulo é muito extenso, mas você pode ler depois com calma
esse capítulo 18 de Ezequiel, você vai ver que elimina por completo qualquer possibilidade de maldição hereditária. Não é confirmada pela palavra de Deus. Esse negócio de maldição hereditária torna-se uma fábula, torna-se uma história da carochinha, torna-se coisas que não pertencem à fé cristã. Pertence à magia, pertence à feitiçaria, essas coisas que não são aprovadas pela palavra de Deus. Então, aquele que fizer o mal, esse vai responder. Temos também uma outra parte no Novo Testamento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2. Vamos conferir lá pela palavra de Deus. Agora é o próprio Senhor Jesus nos ensinando. Agora é a verdade que vem diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos lá em João, capítulo 9, versículo 2. Vamos ler. Olha o título que traz aqui o Santo Evangelho nessa versão João Ferreira de Almeida. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, os discípulos aí já estavam iludidos também com essa falsa ideia de maldição hereditária. Porque se existisse maldição hereditária, Jesus ia confirmar. Falou, não, foi seus pais que pecaram para ele nascer assim. Mas olha só o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito disso. Eles perguntaram, viram um homem cego, perguntaram, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ou seja, eles estavam atribuindo àquela enfermidade já um pecado. Não, se está doente é porque ele pecou. Se está cego é porque ele pecou seus pais. Será que é verdade? Será que toda enfermidade é consequência do pecado? Será que toda enfermidade é porque a pessoa pecou ou seus pais? Será? Mas nós vamos ver isso agora. Olha o que o Senhor Jesus respondeu. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Palavra do Mestre que nós, como cristãos, temos que seguir. O Senhor Jesus disse que nem seus pais pecaram e nem ele, ou seja, aquela enfermidade então não veio do pecado de nenhum deles, mas ele nasceu assim para nele se manifestar a obra de Deus. A obra de Deus manifesta em todas as coisas. Até na pessoa enferma, a obra de Deus manifesta ali e foi manifestada através do milagre do Senhor Jesus. Porque para manifestar o milagre é preciso acontecer a enfermidade. Então, nem sempre a pessoa enferma é porque pecou, seus pais pecaram. Agora, há casos que o pecado traz enfermidade, como naquela parte que Jesus disse para o paralítico, olha, não peques mais para que te não aconteça coisa pior. Ou seja, o pecado traz com certeza consequências drásticas, mas não é o caso aqui. Então por isso que nós não devemos e nem podemos julgar que qualquer pessoa pecou ou seus pais pecaram. E aqui o Senhor Jesus, ele elimina
essa possibilidade de maldição hereditária. Não existe pela palavra de Deus. Então vamos seguir corretamente a palavra de Deus, tirar do nosso meio toda fábula, toda historinha, que geralmente essas histórias vêm para amedrontar, com fins de ganhar o dinheiro às custas da pessoa que vai lá naquele lugar esperando uma libertação dessa maldição que não existe. Então, muito cuidado para não se deixar enganado por esses falsos pastores e falsos profetas que estão aí usando de todas as fábulas, de todas as invenções, de todas as artimanhas para tirar o dinheiro dos menos avisados. Então fica aí essa mensagem. A paz do Senhor Jesus, o Senhor Jesus te abençoa, derrama paz sobre tu, a casa e toda a tua família, no nome de Jesus. Amém. Assim fica na paz do Senhor.